Olá, estamos iniciando mais um Pimenta Pod, nesta quarta-feira, 20 horas. Você sabe que sempre tem um compromisso aqui com a gente. Eu já quero começar agradecendo quem? Quem nos ajuda. Primeiramente, o pessoal do Grupo Asa Sistema, Despa Tecnologia, o pessoal da Real Cestas e, é óbvio, a galerinha aqui do Xi Studios Filme. E também não poderia deixar de agradecer você que me acompanha aí toda quarta-feira aqui fielmente nos nossos episódios, sempre trazendo alguém representativo de alguma área, de algum setor da economia. E hoje eu quero tirar várias dúvidas para mim e para você também do que é gestão corporativa. E para isso eu trouxe uma pessoa que conhece muito, né, sobre o assunto, Flávio Carelli. Flávio, muito obrigado por você ter atendido o meu pedido e estar aqui comigo. Eu tenho certeza que a gente vai falar muito aqui sobre essa questão da quebradeira das empresas, né? E pelo que você já me disse, um dos seus focos é justamente manter a perenidade das empresas pequenas, que são as que mais quebram aí num prazo de 4, 5 anos, como você já me falou. E com certeza suas dicas serão muito valiosas. Muito obrigado. Eu queria começar perguntando para você justamente essa questão do seu trabalho frente à gestão corporativa, essa necessidade que as empresas estão tendo hoje de se adaptar a esses novos momentos, nova tecnologia. Inclusive, você mesmo falou que hoje é um apreciador da IA, né? E a IA veio aí para ajudar nessa questão ou não? Começo Claro. perguntando. A IA é uma maneira de ser mais produtivo e ela tem uma aplicação muito ampla em toda a economia. Em tudo que for feito tem uma possibilidade de fazer de uma maneira mais prática via inteligência artificial. Mas, indo direto ao ponto da questão da governança corporativa, queria me posicionar com respeito ao meu interesse nesse assunto. Eu, quando tive experiência com o Conselho de Administração, eu percebi que a governança corporativa ela não consegue ser feita pelos departamentos das empresas. Precisa ter um departamento específico que cuide da governança corporativa, porque a governança corporativa, ela inclusive precisa ter governança das próprias ações do CEO. O CEO não pode ser um senhor absoluto. Ele tem que prestar contas para alguém. Faz bem para ele, faz bem para os acionistas ou para os cotistas, faz bem para stakeholders, aqueles colaboradores que estejam fora da empresa, e mesmo faz bem para os clientes e para os fornecedores. Então, o advento do Conselho de Administração é o órgão que executa, que faz a política, que acompanha se as normas e os estatutos do compliance estão sendo seguidos, que pega os relatórios do CEO. E o CEO, sem dúvida, ele tem que participar do Conselho de Administração. Ele jamais deve ser presidente da empresa, ou seja, CEO, um presidente, e ele não pode ser o presidente do conselho. O presidente do conselho tem que ser uma pessoa que não esteja na operação. Então, Flávio, eu vejo que a gestão, a governança corporativa não é algo tão novo, mas também não é algo tão antigo. Mas eu vejo uma relutância das empresas, principalmente as pequenas, como você já me falou aqui nos bastidores, de abraçar. Vamos começar por aqui. Como é que nós podemos mudar a cultura do empresário em relação à necessidade dessa governança? Hoje em dia, a gente percebe, quando vai fazer uma consultoria nas empresas, que há um desequilíbrio na condução da operação. O que é a operação de uma empresa? A empresa tem um núcleo que gera a riqueza, tem um núcleo que controla a riqueza
e deveria ter um lucro que controle a perenidade da empresa. O que se objetiva de um negócio? Primeiro, que ele seja lucrativo. Sim. Segundo que essa lucratividade que é colocada para dentro da empresa seja cuidada e seja bem gerenciada. Se eu tenho lucro, se esse fluxo de dinheiro que está entrando está sendo bem gerenciado, significa que as bases de uma perenidade estão postas. E por que mesmo assim as empresas às vezes quebram? Por uma razão muito simples. Quando esse dinheiro entra na mão do CEO e as coisas estão indo bem e o clima está totalmente vento a favor, ele começa a ficar soberbo, ele começa a ser estimulado e a ficar soberbo. Acontece aquele endeusamento que você falou, Acontece né? um Tudo endeusamento. que ele fala tem que ser a ferro e fogo, seguido. Não, e, por outro lado, esse endeusamento, até de uma forma geral, é cultivado pelos seus próprios colaboradores. Olha, nós estamos indo bem, graças à liderança do nosso presidente ou do nosso CEO. E esses elogios vão minando, as pessoas vão acreditando, não há ninguém para fazer o contraponto, e aí ele começa a colocar os pés pelas mãos. Decisões erradas aqui, acertadas lá, e com o tempo isto acaba criando uma ruptura no desenvolvimento da empresa. Isso leva as empresas pequenas e médias a ter uma vida muito curta, no caso brasileiro. O Sebrae costuma falar de um número entre 3 e 5 anos, a empresa pequena e média quebra. Quando ela quebra, é uma ruptura nacional, porque a força da pequena e média empresa representa 70% dos empregos que são oferecidos aos trabalhadores, de um modo geral. Corresponde a um desequilíbrio dos fornecedores, porque quando quebra sempre cria um problema de falências ou concordatas ou fechamento. Enfim, é um desequilíbrio que custa muito caro para as pessoas, porque é um sofrimento que mexe muito com o próprio empresário, com a família do empresário, com os empregados do empresário. Muita dor. Inclusive, até a questão financeira. Porque empresas que quebram não têm aquele plus, né? Aquele plus financeiro para até arcar com as dívidas trabalhistas. E principalmente a quebra financeira que traz o não pagamento do imposto. Todo mundo perde, governo, empresário e os trabalhadores. Então, você veja que, nesse contexto, a presença da governança corporativa, que é a bandeira que nós, como empresários de consultoria e membros de eu sou membros de vários conselhos de administração de pequenas e médias empresas. O que nós fazemos aí? Nós conscientizamos que os CEOs estão pessoas endeusadas que não deveriam ser endeusadas. Então, assuma, digamos que você fosse um Sua CEO. humanidade. Assuma a sua humanidade. Alguém tem que te ajudar a ser equilibrado. E não é você que vai conseguir fazer isso sozinho. Porque tudo convida você a não ter esse equilíbrio. E você tem que ter humildade. A centralização, muitas vezes, em todas as decisões, na mão do empresário, pode muitas vezes levar ao colapso da empresa, não é? Mas isso é o que acontece. Por conta desse endeusamento. Isso que é o que acontece quando há essa quebradeira nas pequenas e médias. A pessoa não sabe onde buscar conselho. Ele é a última instância. Então, o que nós procuramos fazer é encorajar os empresários a colocar acima dele um conselho. O que é o conselho? É ele mesmo participando do conselho, só que quando ele está na presidência, ele é absoluto. Quando ele está no conselho, ele é um membro que está dando a sua opinião e está recebendo críticas às suas próprias opiniões. Então, e precisa se sujeitar a ela, né? Porque senão não adianta nada. Porque a ideia do conselho é não deixar o dono do negócio, o CEO, se adoecer. É cuidar da saúde dele.
ele precisa estar sadio para poder conduzir a empresa. Nesse sentido, a presença dele no conselho é uma presença, vamos pensar juntos. Então, a primeira coisa a ser feita é qual é o plano de negócio que nós estamos desenvolvendo? Que é muito importante. Então, uma análise SWOT do plano. A primeira coisa é qual é o plano de negócio que nós estamos. A segunda coisa é qual é o nosso programa de trabalho para os próximos 5 anos. Qual foi o programa de trabalho que nós executamos neste mês? Então, é uma leitura de relatórios, comemorando os ganhos e trazendo à tona os não ganhos. E aí, uma análise absolutamente isenta de preconceito de por que não deu certo. Então, na verdade, é o centro onde muitas perguntas são feitas. Muitas perguntas são feitas. E o grande problema não está no você dar a resposta. O grande problema está numa pergunta certa. O que é que nós precisamos fazer para poder melhorar o nosso desempenho em termos de produtividade? Você me falou há instantes que uma das suas bandeiras, se não for a bandeira, é justamente mudar a cultura do empresário, principalmente as empresas pequenas. Porque pela experiência que você acumulou durante esses anos em consultoria, te levam a crer que o empresário pequeno é mais difícil de aceitar, talvez por conta da grana que ele acha que não é importante fazer aquele investimento, ou porque ele acha que é desnecessário, enfim. E de uma forma prática, o que você, ao analisar essas dificuldades, diz para o cidadão: olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Qual que é a sua linha de ação com esse pessoal? Conscientizar de que as pequenas coisas fazem toda a diferença. Vou dar um exemplo. Nós, na Cadron, onde eu era CEO, eu tinha uma grande dificuldade das pessoas não fazerem gentilezas para mim que pudessem me complicar naquilo que era o zelo pela minha capacidade de ser olhado como o ponto de referência. Então, eu dizia para eles: não coloquem nada dentro do meu carro, nada na carroceria, na porta-malas, que seja alguma coisa que a empresa está dando para todo mundo e está dando para mim também. Não ponha nada, eu entro e saio com o meu carro. Não coloquem nada do meu carro que eu esteja sabendo o que eu estou levando. Então, se você colocar uma peça no meu carro e não tiver uma nota fiscal, se é para mim que vocês querem me dar, mas se eu não tiver a nota fiscal para poder levar, não ponha. Não ponha porque eu posso ser a qualquer momento o rapaz lá da portaria, se ele parar o meu carro e olhar e eu não tiver em conformidade, ele tem o direito de parar meu carro, tirar a peça e chamar as pessoas para poder esclarecer. Aquilo é mandado, eu tenho autoridade para sair com aquilo ou eu não tenho autoridade? E se ele não fizer, eu vou pedir que ele seja chamado à disciplina. Então, esses cuidados com pequenas coisas de cima para baixo, vem no sentido de não é porque eu sou presidente é que eu não preciso cumprir regras. E o compliance está nisso. A governança está nisso. Eu aceitar ser tratado como qualquer um outro precisa ser tratado. Mas você não acha que, apesar dessas normas serem, de fato, obrigatórias, é o mínimo, né? O empresário, dono, ele se sujeitar a essa questão de igualdade aos seus colaboradores. Mas você não acha que é um pouco de falta de humildade, às vezes, do empresário, até porque ele já teve um processo de endeusamento pelos
colaboradores. Então, bom, a empresa é minha, eu posso tudo. Falta uma humildade? Na verdade, é o seguinte, não é uma questão de humildade. Nesse caso, acho que não é nem isso que está em jogo, é mais uma questão de disciplina. A empresa ela precisa ser disciplinada. Quando eu estou falando de disciplina aqui, não estamos falando de disciplina de quartel. Sim. Vai dormir... Horário tal, horário para tomar banho, horário para... Não. Eu estou dizendo de coisas práticas. A regra de funcionamento é essa. Ela tem que ser para todos. Sim. Tem que ser para mim, tem que ser para o mais simples, não é? Então, com essa falta de disciplina, e aí o nosso povo é um povo cheio de alegre, de pessoas que querem estarem sempre livres para poder comemorar a vida, e isso é muito agradável, inclusive para mim. Mas só que, na hora da disciplina, isso tem que ser deixado de lado, porque senão o resultado do trabalho não aparece. E essa é a dificuldade, a mudança de cultura. Essa mudança de cultura não se faz numa geração. É uma geração, segunda geração, terceira. Ela começa nas famílias, tem que ir para as escolas, tem para ir para as universidades. Não é? É o caminho da agir de forma ética. Eu não preciso que alguém diga para mim, jogue o papel no lixo, não joga na rua. Eu quero falar um pouquinho mais sobre disciplina empresarial, mas agora a gente vai dar 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo, para um breve intervalo para os nossos apoiadores e a gente já volta já. Espera aí, não sai, hein? No dia a dia de um despachante, cada segundo conta. A dependência de bancos de dados locais pode ser um obstáculo. Com nossa solução em nuvem, acesse seus dados de qualquer lugar, a qualquer hora. Envie processos em lote de uma só vez, de qualquer máquina. Seu lojista tem acesso direto aos processos sem necessidade de consultas. Integração com o Renave facilita a compra e venda de veículos. Acompanhe seus processos em tempo real de onde estiver. Nosso suporte dedicado está sempre pronto para te ajudar. Entre em contato com o nosso SAD. Atender bem para atender sempre. Despa Tecnologia. Transformando desafios em soluções. Seja bem-vindo à Real Cestas, a empresa que se dedica a fornecer soluções em cestas básicas de alta qualidade e com preços acessíveis. Nosso compromisso é oferecer alimentos e produtos essenciais. Entendemos a importância de uma alimentação saudável e equilibrada para o bem-estar de todos. Buscamos constantemente minimizar nosso impacto ambiental e contribuir para a comunidade. Trabalhamos com fornecedores locais, valorizando a economia regional e estamos engajados em projetos sociais que visam auxiliar aqueles que mais precisam. Estamos aqui para ajudá-lo a garantir que sua família tenha acesso a alimentos de qualidade, promovendo uma alimentação saudável e contribuindo para uma vida melhor. E aí, você precisa gravar conteúdo dentro da sua empresa, mas está com receio do custo ou da complexidade? A sua procura acabou. Levamos até você uma estrutura completa para gravação de podcasts e vídeos curtos, com qualidade de estúdio e equipe enxuta. Você traz a pauta e o ambiente, e a gente cuida de tudo: a luz, o som, as câmeras, a gravação e a entrega final. É uma solução prática para quem busca agilidade sem abrir mão da qualidade. Ideal para entrevistas com especialistas, conteúdos de redes sociais, séries internas ou gravações institucionais. Com a gente, o custo é justo e o benefício é alto. Você não precisa montar a estrutura fixa, nem contratar múltiplos fornecedores. Entregamos o resultado final equiparado ao que grandes empresas já estão fazendo, com assertividade e no formato certo para o que você precisa. Mais que praticidade, a sua marca ganha credibilidade com uma produção de qualidade. Se sua equipe de marketing está buscando uma forma de tirar projetos do papel, essa é a oportunidade. O que você procura está mais perto e mais simples do que imagina. Me chama aqui e eu te mostro o formato ideal para a sua empresa. Voltando aqui com Flávio Carelli, falando sobre governança corporativa. Ele já nos deixou aqui ótimas dicas, né? Já explicou um pouco sobre o assunto, mas eu quero ainda, Flávio, falar da questão da disciplina. Você acha que muito, pelo tempo que você anda pelas empresas, que o empresário traz como uma meta, como uma determinação, ele aprendeu na casa dele ou não aprendeu? Porque muito do que o empresário leva para a empresa
é o que ele tem como uma construção familiar, ou não? Ou eu estou enganado? A educação familiar ela é necessária no que diz respeito mais à educação moral e ética. A educação operacional para o empresário, ele tem que buscar na escola. Tem que buscar na escola. Na escola ele vai buscar as práticas, as orientações, cada matéria com o seu estilo de ensino adequado. Agora, o empresário precisa ser diferente em termos de uma pessoa de valor. Uma pessoa que pense nele, que pense no cliente. Aí seria uma referência ética, não aquele endeusamento. Ele tem que ser uma pessoa ética em todos os sentidos. Não, até mais objetivo do que isso, viu? Quero dizer que ele tem um compromisso com o cliente, é uma ética. Ele tem uma necessidade de entregar de valor. Estou falando de qualidade do que produz. Uhum. Ele tem que ter o zelo para que a empresa dele seja uma empresa socialmente simpática, socialmente aprovada. Eu não posso soltar um produto que amanhã eu tenho que estar recolhendo, digamos que eu seja o fabricante de equipamento, de farmacêutico. Eu não posso soltar um produto com o risco de que isto possa causar mal a uma criança ou uma pessoa idosa. Tem que ir com a ideia de curar, não pode ter a ideia contrária, né? Então, essa questão de compromisso com a qualidade, compromisso com o preço, eu preciso ganhar. E o compromisso eu preciso ter o melhor custo para poder entregar para o maior número de pessoas. Então, essa consciência social, ela faz parte da minha perenidade. Porque se eu não respeitar isso, eu vou aviltar o meu consumidor. Aviltando o meu consumidor, mais cedo ou mais tarde ele vai perceber. Ele me percebendo, eu vou estar fora de mercado. Então, na verdade, cuidando de servir o outro de forma legítima, eu estou cuidando do meu lucro, eu estou cuidando da minha rentabilidade, eu estou cuidando da minha perenidade. O que é a minha perenidade? É a minha e a perenidade dos meus colaboradores. Sim. O tempo de vida e assim por diante. Ou seja, quando nós estamos falando de governança corporativa e quando nós estamos falando de conselho de administração, é uma parte da administração que está sendo incorporada de uns 20 anos para cá e que tem uma importância muito grande. E isto começa com as grandes empresas em função das bolsas de valores que passam a exigir que nenhuma empresa entre na bolsa sem ter um programa de governança corporativa e um programa de compliance e, consequentemente, com uma governança do conselho de administração que faz isso tudo funcionar. Isso também tem que chegar na pequena e média empresa. E é o que nosso esforço é levar isso também para pequenas e médias empresas, onde o problema é socialmente muito forte. E, felizmente, pelo sofrimento que o CEO tem quando a empresa passa por uma crise, há uma aceitação muito grande, principalmente naqueles empresários... Vai aprender pela dor. Empresários mais conscientes da responsabilidade deles e para a própria saúde dele. Quando eu fui presidente da Cadron, e eu fiquei 8 anos como presidente, eu peguei a empresa faturando aí perto de uns 3 milhões de dólares. Em 6 anos, essa empresa atingiu um faturamento de 6 milhões de dólares mês. Um crescimento muito rápido e muito grande. E, de repente, por causa desse crescimento, acabamos chamando a atenção das empresas internais que acabaram nos comprando a empresa. Nós já estávamos aí com 1.100 funcionários. E eu me perguntava, por que nós chamamos a atenção dos nossos concorrentes internacionais?
por causa da nossa lucratividade. Durante 28 anos, nós nunca tivemos um mês de prejuízo. E o que nós fizemos de diferente? Nós éramos muito comprometidos com a produtividade, muito comprometidos com a ética, muito comprometido com o nosso papel de líderes que precisavam prestar contas e que acabou resultando numa governança corporativa e manteve a todos nós, do nosso principal acionista até o mais simples, muito disciplinados e muito alinhados no que diz respeito à empresa em si, porque todos nós queríamos que a empresa fosse muito bem. Então, foi uma experiência muito positiva e eu perpetuei isto na minha consultoria, levando para os meus clientes esse tipo de procedimento, porque ele é extremamente lucrativo. Sim. Você falou de uma certa qualificação, né, que os empresários precisam aprender. Quais seriam as suas principais dicas para esse empresário poder entender que a governança corporativa é importante para a empresa dele e não é desperdício mesmo a empresa dele sendo pequena? Olha, nesse caso aqui, eu vou até recomendar um livro de um ex-professor que eu tive na Fundação Getúlio Vargas. O nome dele era João Bosco Lodge. O professor João Bosco Lodge é que me montou o nosso conselho de administração na Cadron no ano de 1988. O Lodge, professor Lodge, ele foi o fundador do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que hoje é um ícone internacional em termos de eficiência e competência. Uhum. Nós estamos alinhados com os principais... Qual é o nome do livro? Chama Conselho de Administração. O primeiro livro, o professor Lodge deve ter escrito uns 60 livros, mais ou menos. Mas procure ler o livro dele chamado Conselho de Administração. Esse livro foi o meu livro de cabeceira, um livrinho pequeno, Conselho de Administração. Muito simples e foi muito útil para nós. E eu recomendaria isso para vocês começarem a conhecer um pouco mais sobre o assunto. E custa tem um valor muito pequeno em vista do que ele pode ajudar quem está passando por dificuldades. Passando da leitura do livro, quais seriam assim, a principal ferramenta da governança corporativa para o pequeno ou médio empresário? Nesse caso, eu preciso me vender. Sou eu. Então... Sou eu. Então, se venda. Flávio Carelli. Porque eu estou falando de algo que eu vivi. Uhum. Eu não estou falando de experiências que vai dar certo. Estou falando de coisas não é achismo, nem modismo. Não é o que muitos coachings empresariais estão trazendo. Não. É a realidade. O meu principal argumento para os CEOs com respeito a isso é o seguinte. Se você não quiser ficar doente, se você não quiser morrer de infarto, se você não quiser ficar com a doença abalada, com a família prejudicada, porque você é um pai ausente, se você quer ter uma vida desequilibrada e justificar para os seus filhos ou para a sua mulher que você não deu atenção a eles, que você estava 100% do seu tempo ligado na empresa, então saiba de uma coisa, você é um herói de uma causa que não valeu a pena. Sabe que o que você está falando, Flávio, é muito importante e muito interessante, porque nós tivemos recentemente aqui, desse lado aí, a Rosângela e a Camila, da RLG Education, e elas falaram exatamente dessa necessidade dos empresários se preocuparem com a saúde mental. Porque quando o empresário, antes de ir mal das pernas, né, como é o bordão que fala, a empresa está mal das pernas, mas antes da empresa ir mal das pernas, ela já foi mal mentalmente através do empresário, que em algum momento ele se desviou, achou que ele sabia de tudo, quando na realidade ele não sabia. Então essa questão
da assessoria, da consultoria que profissionais, prestadores de serviço como você dão para os empresários, ela não só é importante como fundamental, que vai definir essa questão da perenidade ou da continuidade, né? E aí, eu penso que essa consultoria, ela se faz necessária e nós temos aqui muitos empresários que nos seguem de pequeno e médio porte e seria muito interessante eles marcarem uma hora com você. Você sabe que o meu boné preferido, ele foi feito no Camboja. Eu comprei na loja Riachuelo por R$59. Ele tem um emblema, e eu comprei por causa disso, Health Mind, saúde mental. Que é exatamente isso que você acabou de falar. Você já percebeu que hoje as pessoas que querem comunicar alguma boa ideia, põem ela no boné. E eu ando com o meu boné Health Mind, saúde mental. Então, eu estou vendendo isso, saúde mental para você. Se você quer ser um cara bacana, sabe quantos anos eu tenho? 84 anos. Muitas pessoas... O senhor está com 84 anos? 84 anos. Então, as pessoas me perguntam, mas você tem uma desenvoltura de menos idade? Eu falei, isso é porque Deus tem sido bondoso comigo, misericordioso. E essa bondade, essa misericórdia é consciência de que eu preciso estar diariamente aprendendo com as pessoas. As pessoas te ensinam. Essa é a humildade que falta para muito empresário. Então, aprender com outras pessoas. E olha, conhece aquela frase do Zico? Zico? O galinho de Quintino? Não, um deles. O Zico? Não, é o Gerson. O Gerson também jogou na Copa de 70. Não, o Gerson, a lei de Gerson. A lei de Gerson. Maldita hora que ele falou essa frase. Porque ele ganhou... O importante é levar vantagem em tudo. É um epiteto que ele criou, que os marqueteiros venderam para ele, e ele infeliz de... No momento, ele morreu dizendo que odiava isso, né? Ele devia ter alguém perto dele dizendo, não entra nessa, Gerson. Não é vantajoso falar isso. Quando ele percebeu, já era tarde. E aí já era um bordão nacional. E ele morreu com esse odiando isso. Então, aqui... O nome de um atleta, de um vencedor, sendo associado a uma frase que o importante é levar vantagem em tudo. Tudo? Talvez estivesse na lápide dele algo parecido com gosto de levar vantagem, certo? Chato Flávio, isso, né? Falando em vender, né, nós estamos indo para o final do programa. É muito assunto, é muita coisa. Como é que as pessoas podem achar a sua empresa? Para quem que ela é destinada? O empresário pequeno, o empresário médio, às vezes uma consultoria, a pessoa pode ligar e tirar alguma dúvida em relação à governança corporativa. O meu trabalho não é um trabalho de vender um pacote para você e depois vira as costas e você se vire. É um acompanhamento. O meu trabalho é de me permita essa falta de humildade, de ensinar. Não, nesse caso não, com 84 anos, ensinar. Depois de tudo que você já aprendeu e vivenciou. Por que isso? Porque, na verdade, se você vai lá e fala e depois vira as costas, fica um vazio. Deu certo ou não deu certo? O nosso compromisso eu entro, eu vejo o seu problema de diagnóstico para verificar se eu serei útil. Se eu serei útil, eu pego. Se eu não serei útil, eu digo parabéns, por favor, me ensina como você fez isso, porque eu é que preciso fazer uma consulta com você, não o inverso. Eu tenho essa postura. Agora, se porventura você precisa da minha ajuda, acontece o seguinte, eu vou te ensinar mesmo, vai ser para valer. Então, se você vai me chamar para poder montar um conselho de administração, eu vou fazer parte do teu conselho e só vou deixar você na hora que isso estiver andando sozinho. E eu não quero ficar lá a vida inteira. Sim. Não é? Então, é um compromisso. É um Eclesiastes compromisso de 3, quem né? entrega.
Eclesiastes 3 falam dos ciclos. O seu ciclo foi entrar, observar e ensinar. Acabou. Tchau. E aí é que dá um senso de realização. Porque o que me interessa hoje é efetivamente entregar. Eu não quero ganhar dinheiro de ninguém sem ter dado uma contrapartida muito maior do que ele me deu. O que a gente não observa muito, né? Com esses coaches de modinha, eles chegam, vendem lá um absurdo, a pessoa paga uma fortuna e o cara, ó. Por uma questão de conforto, quando eu faço um diagnóstico, eu quantifico o quanto eu teria de oportunidade de melhorar o resultado da empresa. Então, se eu tenho uma visão no diagnóstico de que ele está cometendo alguns equívocos que ele não percebe e que eu posso agregar a ele, por exemplo, um ganho de 3 milhões, eu digo para ele, olha, você fizer isso, 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 você vai ter essa economia. Mas você não vai me pagar horrores para isso. Eu vou fazer isso em 6 meses e durante esses 6 meses, você vai me pagar um valor bem pequeno, um percentualzinho desse montante, e nós vamos acompanhar os resultados. Mês a mês, você vai verificar que aquilo que eu vi, eu vou implementando. Vou implementando e vai dar resultado. Então, em geral, eu deixo mais dinheiro do que peguei. Como é que as pessoas acham você? Vai aparecer aqui, né, no nosso GCzinho, mas dá o telefone, site. Na verdade, eu acho que hoje a comunicação mais eficaz e eficiente é o bendito do WhatsApp. Ninguém mais fala por telefone, nem nada. Então, aí vai o número. Manda. Prefixo 11 920 771 942. Essa consultoria você é Brasil inteiro, né? Mundo, Via Láctea. Olha, eu tenho trabalhado para empresas, estou em São Bernardo do Campo, eu tenho clientes em Minas Gerais, eu tenho clientes em outros estados, Rio Grande do Sul. Anteriormente, eu trabalhava de forma local. Quando veio a epidemia, eu tirei vantagem da Covid, porque estava todo mundo em casa, todo mundo começou a usar as reuniões virtuais e, de repente, todos nós descobrimos que as reuniões virtuais são tão poderosas Sim. em termos de resultado. Inclusive nós, na agência, também fazemos. Do que presencial. Então, eu passei a ter clientes de qualquer lado, desde que tenha da língua portuguesa. Sabe que a impressão que eu tenho é que as reuniões, quando você faz ali pelo Meet ou pelo WhatsApp, que dura 1 hora, você consegue talvez mais do que presencial. Não sei se é uma impressão minha só, mas realmente a gente tem reuniões bem produtivas via celular do que presencial. Corroborando com essa sua ideia, na Covid, eu fiz um curso de pós-graduação na FIA. Como potencializar pequenas e médias empresas. 2 coisas me levaram a fazer esse curso. A primeira é a percepção de que agora, com a internet virtual, nós poderíamos ter uma expansão de espaço para a nossa empresa, para as nossas empresas, de qualquer ramo. Até antes não percebida. Então, se antes eu estava contido no ABC, de repente eu percebi que eu poderia ter cliente em todo o Brasil. Então, essa era a ideia da expansão do curso que eu estava fazendo. Deixa eu fazer uma conta aqui, que a gente já está indo para o encerramento. Você falou que na Covid você fez um curso. Pós-graduação. A Covid tem 4 anos. O senhor está com 84 anos. Então, com 79, 80 anos, você fez um curso na faculdade. Na FIA, mas eu não sei. Não, a idade. 79 e 80? Não, tem 5 anos. Eu devia ter 79, 80 Tudo bem, anos. 79 anos. Gente, tá vendo aí o exemplo? 79 anos estudando. Então, eu costumo dizer para minha filha, para o meu filho, para as pessoas que estão ao meu lado, que o estudo, ele deve ser feito, Flávio, até o fim da nossa vida. Se você puder. Porque é algo que você aprende, é aquilo que ninguém tira.
Para você aprender, você precisa levar em conta que o saber é uma coisa divertida, é uma coisa Sim. gostosa, boa. Assim como trabalhar, se você faz o que gosta, é também prazeroso. Então, para as pessoas me perguntam, mas com essa idade você está trabalhando? Eu disse assim, e você não quer que eu vou para a Disney todo dia? Olha, eu quero chegar nos 84 assim, viu? O trabalho é minha Disney. O meu pai tem 86 anos. Ele é aposentado, mas até hoje ele trabalha ainda. Ele é comerciante, ele faz as vendinhas dele lá, mas até hoje. Flávio, eu quero agradecer imensamente sua participação. É uma conversa que a gente precisa você voltar novamente aqui numa outra oportunidade, né? Porque não cabe. Muito obrigado pela sua participação. Eu espero você num próximo convite que eu fizer. Muito obrigado pela sua gentileza, estou às suas ordens. Olha só, nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes agradecer o pessoal lá do Grupo Asa, o Weber Gonzaga, meu amigo, né? O pessoal da Real Sexta, o Gustavo Defende, a galerinha aqui, o Jean, o João da Xifilme, a produtora, diretora Camila Luz e você que me acompanha desde o primeiro episódio. Já são 30 e tralalás, não sei quanto que tá agora, acho que tá 35, 36, né? E a nossa audiência crescendo e eu só tenho a agradecer, beleza? Nós vamos ficando por aqui e até a próxima, se Deus assim nos permitir.